Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, historiadora, design de moda e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, professora de História da Arte e mestre em Estudos Contemporâneos das Artes, também produtora do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, que é a Luciana Tis, formada em Marketing e restauradora, e nossa editora do Tarsila Grita. Estamos de volta com mais um podcast do Tarsila Grita, e hoje a gente vai começar uma série de podcasts em que a gente vai falar sobre a construção do corpo feminino pela roupa na moda e arte no século XIX. Hoje a gente vai falar sobre o princípio do século XIX, basicamente a moda império e a moda romântica. Nossa principal fonte, para fazer essa análise é o livro da Maria Alice Ximenes, Moda e Arte na Reinvenção do Corpo Feminino do século XIX. A gente começa então com uma breve contextualização histórica desse período, da passagem da virada do século XVIII para o XIX, que se caracteriza principalmente na queda do antigo regime e no momento em que a gente vai falar de uma arte, de uma moda voltada para os costumes greco-romanos, porque era o que se pregava enquanto política, enquanto sociedade ali nesse momento. E esse quadro que a gente traz é um quadro do Davi, Jacques-Louis David, que é o grande pintor do neoclassicismo. E basicamente o que a gente vê aqui de clássico é, por exemplo, o equilíbrio no espaço. A gente vê essa coisa do Renascimento, que você vê o externo, a parte externa do lugar pelo interno, e é um acontecimento histórico, que é um dos grandes lances do neoclassicismo, que é o momento da Constituição, quando foi assinada a Constituição da República Francesa. E outra coisa também importante a gente falar é que nesse momento da Revolução Francesa, que é a Revolução de 1789, depois a gente vai ter 1804, quando o Napoleão se torna imperador, e depois 1814, quando ele é retirado do poder, e a gente vai ter a restauração em 1815, que é o retorno da monarquia. Então, o período que a gente fala agora da Revolução Francesa é um período que surge como um antagonismo ao absolutismo, à monarquia e na arte ao rococó. É um momento também da Revolução Industrial, onde tem o surgimento das grandes indústrias com novos processos de produção do ferro e do aço. Então, várias máquinas surgiram nesse momento, como o motor a vapor, máquinas de fiar e tecer, trens e ferrovias, navios a vapor, máquina de costura, iluminação a gás, lâmpada, eletricidade, telégrafo, telefone, fonógrafo, fotografia, filme. É um século onde tudo muda, a sociedade muda substancialmente. É tudo no sentido tecnológico e do próprio pensamento, Com certeza. A gente vai ter também a consolidação da burguesia no poder, o cientificismo com novas teorias, principalmente nas ciências humanas. Classificação vai ser uma época de colocar tudo em caixinhas, onde todo mundo vai ser classificado, onde tudo vai ter um simbolismo, e também do imperialismo inglês sobre o mundo. Então, o que a gente vai fazer é falar um pouco dessa moda que está atrelada a esses dois países, principalmente, que são aqueles que ditam, na verdade, essa moda geral, que é a França e a Inglaterra. Aqui a gente tem um trechinho do livro que diz: o ideal feminino oitocentista redefiniu a mulher entre anjos e crianças, totalmente dependente da figura masculina. Sua estrutura frágil e impotente lhe conferia a aparência apreciada. É um momento onde a mulher vai ser voltada para casa, em contraposição a um momento um pouco anterior, da Revolução Francesa, onde as mulheres começam a ocupar lugares públicos. E essa afirmação a gente pode dizer também que ela é baseada em algumas teorias que saíram na época, dizendo que as mulheres eram fracas, frágeis e apagadas.
Essas teorias saíam muitos em jornais da época. E com certeza essa situação, né, que a mulher tinha no final do século XVIII conseguido uma certa emancipação, né, dos seus direitos, enfim, ao longo do século XIX a gente vê como que vai ficando cada vez mais fechado, né, a mulher cada vez mais presa a essa situação de dona de casa, que cuida do marido, que cuida dos filhos, e a roupa reflete isso. A roupa, ela cada vez mais vai ficando cada vez mais prisioneira da própria roupa. Sim, é uma metáfora, né? Assim. Tem gente que diz que a moda é o reflexo da sociedade, né? Então... A Maria Alice ainda fala: a roupa ocupa papel fundamental na comunicação subjetiva reprimida, pois é por meio dela que existe um diálogo com o mundo exterior. As mulheres estavam em dupla prisão. Ficavam trancadas em espaço privado e também em suas roupas, verdadeiras embalagens de tortura. Percebe-se a figura da mulher vestida, tanto como sujeito quanto como objeto. A ideia aqui é uma discussão muito importante sobre a objetificação da mulher. A mulher é igual a um bibelô. Ela era colocada como um bibelô na casa e ela representava o status do marido, né? Ela representava o status do marido na sociedade. Se ela estava muito bem vestida, né? Se ela estava bem apresentável, ela representava ali o status do marido. Esse quadro, que é o Arrufos, do artista brasileiro Belmiro de Almeida, que foi um artista muito importante durante a época do Dom Pedro II, ele foi financiado, ele ganhou uma bolsa para estudar na França, na Escola Nacional de Belas Artes, e lá ele entra em contato com uma literatura realista, né? Que tem essa ideia do adultério muito presente, né? Adultério principalmente da mulher, né, por parte da mulher, por exemplo, Madame Bovary ou Anna Karenina, do Tolstói, né, que é russo. E no caso, né, esse quadro ele é interpretado como uma briga de casal. Eles brigaram, ela tá em pranto, chorando, e o marido super de boa ali, como se nada tivesse acontecendo, mas ela se culpabilizando ali pela situação. Até tem uma flor, né, jogada no chão, como se ela tivesse arremessado num ataque de histeria um vaso e quebrado. E aí, esse tipo de literatura realista, e no caso a pintura do Belmiro de Almeida, foca muito, tem a ênfase no estado psicológico dos personagens. A Gilda de Mello e Souza, que é uma historiadora da moda, ela vai falar um pouco sobre a Rufus, que o que faz com que esta obra de rigorosa fatura acadêmica, pela técnica, não naufrague no anedótico e no convencional, é o tom docemente irônico com que a cena é focalizada. Sempre foi tomado como uma disputa conjugal, mas na verdade ela representa a introdução revolucionária na pintura da época do tema do adultério. Então, o que acontece é que muitas dessas pinturas vão demonstrar esse domínio da vida privada burguesa, que no caso a Rufus representa isso certamente. E um outro detalhe é falando da roupa dela, né, que ao mesmo tempo que ela ali está lamentando o que ela fez ou o que aconteceu a briga, ela está prisioneira da própria roupa, como fala no texto, né? Ela está de anquinha, que é esse volume na parte traseira. Aqui a gente vai ter a divisão das épocas, né? Então a gente começa ali com o Império entre 1789 a 1820, a moda romântica entre 1820, mais ou menos 1840, a Era Vitoriana entre 1840 e 1901, e aí na França a gente já vai ter uma classificação um pouco diferente, que vai ser a Belle Époque, que vai ser de 1871 a 1914. Que é concomitante ali à Era Vitoriana, né? Ela acontece ali na Inglaterra, né? E na arte, a classificação ela é um pouco mais confusa, porque existem várias datações diferentes, enfim, e aí a gente pegou meio que generalizou essa datação, né? Ela é diferente da datação da moda. Então, no neoclassicismo, que seria o correspondente a essa moda império, né, que é a moda da Revolução, a gente data de 1789 a primeira metade do século XIX, então 1850 mais ou menos. O romantismo, ele é concomitante ao neoclassicismo, é diferente da moda, que é um depois do outro. Na arte, eles acontecem de forma simultânea. Então o romantismo ele vai de 1770 na literatura e vai até a primeira metade do século XIX, concomitante ao neoclassicismo.
Realismo e impressionismo também são movimentos que acontecem praticamente juntos. O realismo 1850 e o impressionismo 1870. É quase como se também fosse um resultado do outro, né? Porque o realismo surge em resposta ao romantismo e ao neoclassicismo, e o impressionismo em resposta a todos os outros. E no final do século XIX, nessa época que seria a Belle Époque, é o pós-impressionismo, né? Todos os artistas que estão produzindo posteriores ao impressionismo, posteriores ao Monet, ao Manet, e é praticamente concomitante, né? O impressionismo e a Belle Époque. Aqui a gente vai ver uma linha do tempo dos nossos espartilhos, como eram durante o século XIX, mais ou menos de 1720 a 1917. E aí a gente pode ver bem ali a linha da cintura. Em determinadas épocas ela fica ou mais para cima ou nada. No final do século XIX a gente vê que ela aperta bem a cinturinha. No início do século XIX é um espartilho mais solto, né? Um espartilho não muito confinado. E aí a gente, nesse tópico, a gente quer trazer muito essa ideia da modelação do corpo pela roupa íntima. É pela roupa íntima que se estrutura aquela forma, né, que se deseja. O espartilho como uma clausura do corpo, né? A cintura fina, né, para dar uma impressão de que o quadril é mais largo. E depois vão vir todas aquelas roupas que se colocam por baixo para aumentar o volume dos quadris e tudo mais. Isso aí. E isso é uma referência. A gente trouxe como referência a Vênus de Willendorf e todas as outras Vênus primitivas, né, em que elas têm em comum a característica de ter a face quase não tem uma identificação, um rosto, né, mas o foco dessas figuras basicamente é o quadril bem avantajado, né, e os seios também, e também a parte genital também protuberante. Esses são elementos que voltam para a ideia da fertilidade. Provavelmente, né, o que os historiadores concluem, os arqueólogos, é que essa figura seria uma figura da fertilidade, associada à fertilidade. Mulheres que são férteis, né, são mais importantes naquela sociedade. E aí a gente trouxe essa imagem justamente para colocar a ideia de que as formas arredondadas dessa figura traz uma referência ao papel de progenitora, que é o papel da mulher. E principalmente no século XIX, né, que a gente vê a mulher cada vez mais prisioneira da sua casa, enfim, ela como progenitora. Então essa ideia de trazer esses volumes para determinadas partes, ela é uma coisa histórica. E para ainda mantendo essa reflexão a partir da roupa de baixo, a gente vai ver que na época do Império, que é essa retomada dos ideais greco-romanos, a roupa íntima ela é também mais delicada, menos exagerada, né? Então, por exemplo, o espartilho ele é mais curto, ele não é um espartilho tão apertado, né? Ele não tem um compromisso a roupa ela é mais solta, mais fluida durante a moda Império, e só tem uma anáguade, né? É uma roupa simples, não tem volume. E aqui a gente vê um processo de colocação da roupa. É um site chamado Bloch, que é bem interessante. Ela mostra várias partes da moda e também fala um pouquinho de arte. Aqui a gente vai ver como que era colocada essa roupa. Tem ali uma anágua, um espartilho, a pantalete. Aí a gente vai ver dois tipos de espartilhos, um do início do século, o outro já pro final do século. Bem diferentes, né? O do início do século é de 1810. Ele é mais simples, ele não é tão elaborado, ele é mais solto, ele não tem tanta firmeza no corpo quanto o de 1880. E ali embaixo, na parte direita, a gente vai ver as crinolinas que foram usadas no século XIX. Então, o que a gente quer dizer é que conforme foi se passando, né, cada vez mais a roupa íntima foi moldando esse corpo feminino. E aqui a gente tem uma linha do tempo toda a moda neoclássica, né? Essa moda império. E aqui a gente vai ver o ideal neoclássico, né? Que é uma resposta ao rococó. Se em um período anterior nós temos uma moda exuberante nos trajes, um luxo exagerado, a moda império vai contra tudo isso. Ela vai ser antagonista àquela roupa estilo Maria Antonieta ao rococó. Então ela vai ter cores claras e tecidos leves, né? Ela vai ter aquele ideal da roupa da Grécia Antiga.
E a gente está também na Revolução Francesa. A gente está saindo da Revolução Francesa. E nesse momento, algumas mulheres se destacam política e intelectualmente, como a Olympe de Gouges, que escreve uma declaração dizendo que homens e mulheres têm direitos iguais. E existiam também alguns clubes para mulheres, lugares onde elas podiam pensar politicamente e pensar algumas atitudes políticas. A gente também nesse período vai ver o desenvolvimento, de grandes escritoras, como a Jane Austen, que escreveu Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Os dois se tornaram filmes, que são muito bons. A gente vai ter também as Irmãs Brontë, que também escreveu O Morro dos Ventos Uivantes e também virou filme. Aliás, tem 2 filmes, um mais antigo e um que é de 2016. A gente também vai ter a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Inclusive, a mãe da Mary Shelley, ela era feminista, filósofa e defendia os direitos das mulheres. Ela escreveu um livro que se chama Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, em 1792. Então, esse protagonismo das mulheres nos espaços públicos e políticos vai ser refletido no momento posterior nas roupas. Se no neoclássico a gente tem umas roupas muito fluidas, depois desse período a gente vai ver as roupas se tornando mais enclausuradas. Esses 2 quadros são 2 mulheres importantes da época. Ambas usam um vestido que a gente chama de império, essa cintura abaixo do busto, a saia longa e solta, que dá essa ideia de alongamento do corpo, geralmente feito de algodão e linho e seda, são tecidos mais leves que remetem a essa cultura greco-romana. E no caso a gente tem aqui a irmã de Napoleão Bonaparte à direita, junto com sua filha, que foi pintado pela Elisabeth Lebrun, que foi uma artista muito importante. E do lado esquerdo a gente tem uma pintura da Mary Blondel, que também foi uma artista desse período, uma mulher. Então, só para vocês terem uma ideia dessa coisa da mulher como ela se tornando uma intelectual, de uma certa forma emancipada, entre aspas, a quantidade de mulheres pintoras, que a gente tem também nesse período, além das escritoras, as mulheres pintoras. A Elizabeth já vem numa tradição do período da monarquia, ela era pintora da Maria Antonieta. A gente falou dela no primeiro podcast. Mas, de qualquer modo, a gente vê as 2 roupas, uma roupa usando chale, esses complementos, e toda a arquitetura, a estética, é uma estética clássica, porque você não vê tanto exagero, São poucos elementos, e são retratos de poder. Isso é importante salientar, são pessoas com dinheiro, ricas, e tem esse corpo inteiro, a face iluminada, enfim. E essa é uma charge da época, que são as 3 graças em alto vento. As 3 graças são uma referência à mitologia, que anunciam a chegada da primavera, a prosperidade e as grandes festas. E eles fazem uma sátira porque esse vestido império, como a gente mostrou, ele não tinha muitas camadas de tecido. Então acabava que ficava muito quase que pele, E aí quando batia um vento, acabava marcando algumas partes do corpo. E isso era visto como uma coisa indecente, total. E aí chamavam de vestidos reveladores. E aí a gente vai ver a moda caminhar cada vez mais para uma caretice, cada vez mais para mostrar e esconder o corpo. Que ao mesmo tempo que se tinha essa ideia de cada vez mais botar volume para esconder e afastar as pessoas, vai ver isso pra frente, tinha essa coisa também de seduzir, da moda. Aqui a gente já vai ver o retrato, das 3 jovens garotas. Elas já estão usando cores mais escuras. O que a gente vai ver pro final da moda império. Aqui a gente já vê um tecido mais pesado, as cores mais escuras.
Essas mangas já vão ficando mais afofadas, né? Já começam a ficar mais bufantes. E aqui, assim, a gente vai ver, ó, alguns acessórios da indumentária contribuíram para tornar a dama mais discreta. Além do chapéu, o chale fazia parte do invólucro da mulher burguesa. Usar o chale era uma arte. Mulher que usava o chale bem, era considerada elegantíssima. Então, o chale Era um charme. boa. E a gente vai ver também que as mangas começam a ficar maiores, o colo para os vestidos de noite já começam a ficar mais... O ombro, né? Já começa Ficar mais aparente, né? e as mangas começam a se transformar na que a gente vai ver mais tarde, que elas se chamam pernas de carneiro, que também eram vistas como um sinal de prosperidade da família. Quanto maior a manga, mais rica, mais posses a família tinha. E a gente vai ver também os chapéus, umas abas bem grandes, né, justamente para ela não ser vista e não ver o que acontecia à sua volta. E as cores voltam a ser cores mais fechadas, né? Mais vibrantes. Não tem mais o branco, o bege da moda neoclássica, acabou. Modas clarinhas. Né? E aí seria o que a gente chama de moda romântica, né? Esse E aqui a gente já começa uma transição para a moda romântica. Você vê a mulher naquela roupa, né? Comparando até a própria ideia da sociedade, a mulher naquela roupa impéria, ela era mais livre. Né? Muito mais. E agora ela vai sendo de novo Confinada na própria roupa. E a cintura também vai voltar para o lugar. Antes a gente via a cintura embaixo do peito, agora a cintura vai para o lugar, como mostra aqui a foto ali nos espartilhos, né? A cintura já está bem marcadinha, o espartilho já está mais duro, mais elaborado. E as saias começam a ganhar um volume. Aqui também né, 2 exemplos, né, de espartilhos neoclássico, da moda império. E aqui a gente já vai ver 2 vestidos bem românticos. A manga bem grande, o ombro à mostra, o colo à mostra. Pois essas são partes que passam a ser enxergadas como partes erotizadas do corpo feminino. E assim, a ideia é que o vestido ele refletia as mulheres como objeto decorativo. Sim. Né? Então elas são todas bonequinhas, né? São colocadas como bonequinhas. E a gente já vai ver também o vestido, a saia ficando mais fofa, né? Ficando maior, com mais anáguas. E o cabelo cacheadinho. Aqui também esses aqui são 2 vestidos pro dia e um vestido para noite lá à esquerda. Né? São vestidos de cores bem escuras, a manga já bem bufante, né? A manga bem perna de carneiro, as cores bem escuras, ela já está se usando xadrez, a cintura já está bem marcadinha. Tem uma referência à Idade Média, né? Nesse período. Tem, com o estilo, né, romântico, né? Aquela ideal do cavaleiro medieval. Do trovadorismo, de você ser um herói. Da mocinha, né? Então essas mangas bufantes remetem a esse... É um romantismo mesmo, né? Então, assim, além desse ideal romântico da literatura, né, do trovadorismo, algumas atrizes também usavam o seu figurino na rua. Então, isso também ajudou um pouco para que a moda se tornasse um pouco mais medieval, né, nesse estilo das mangas. Então, assim, depois dessa tentativa das mulheres ocuparem os espaços públicos e políticos e não obtendo, né, muito sucesso e nem reconhecimento, os movimentos para que as mulheres voltem a ser o ideal materno é muito forte. Muitos cientistas publicam textos e jornais afirmando que o papel da mulher é de progenitora, é de mãe, é responsável pela casa. Então, assim, ela é a representação da família, da moral dos bons costumes. A mulher é tida como aquele ideal, né, aquela mulher perfeita. Então, assim, ela tinha que saber tocar piano, bordar, ter boas maneiras, saber lidar com as crianças para conseguir um bom casamento. E na arte,
O que acontece? A gente vai começar a trazer algumas pinturas famosas da época para contrapor, né, a moda das famílias ricas, né, versus a moda que se realmente as pessoas do povo, as pessoas normais, de classe média, baixa e pobres, né, utilizavam. Como, por exemplo, nesse quadro do Eugène Delacroix, que é um pintor romântico, histórico. Ele vai fazer pinturas, por exemplo, dessa menina órfã, que vai servir de modelo para ele fazer uma pintura maior, histórica, que é o massacre de Quios, na Grécia. E ele vai usar essa menina como modelo. E a gente percebe, é de 1824, justamente no período em que se tem aqueles vestidos românticos com mangas bufantes, espartilho e anáguas. E a gente vê que essa menina não tem nada desse tipo de roupa. Inclusive ela tá um pouco até descabelada, né? E a manga dela mostrando uma parte do colo e do ombro, de uma certa forma bem sensual. Mas ela ali não usa, provavelmente não está de espartilho, ela só tá com essa blusa por cima. Ou se tá de espartilho, é um espartilho bem... Muito simples. E também a roupa dela não tem nenhum tipo de ostentação, de pompa, enfim. E a Maria Alice, ela vai trazer uma nota de rodapé que a gente fez questão de trazer porque é muito interessante, né? Ela vai falar assim: as mulheres de classe média baixa podiam trabalhar em hospedarias e hotéis, ser vendedoras, governantas ou professoras, além de fazer parte das ordens religiosas. As da classe baixa podiam ser empregadas, domésticas, costureiras, lavadeiras, trabalhar em fábricas, minas e fazendas. Aquelas sem emprego restava mendigar ou se prostituir. O que isso quer dizer, né? A mulher que era de classe média baixa, ela tinha uma maior liberdade, entre aspas. É claro que a sociedade, de modo geral, tinha o mesmo pensamento ali, né? De aprisionar a mulher, enfim, mas elas não sobrava a elas uma outra opção a não ser trabalhar, né? E aí, para elas trabalharem, elas tinham que usar roupas que permitissem delas se mexerem, se movimentarem, fazerem suas atividades, enfim. Então, a realidade que se mostra numa pintura muitas vezes romântica ou impressionista, realista, é outra que se mostra nas altas classes, né? Como a gente vê nesses vestidos que são considerados assim como se fosse a moda oficial, né? Como a gente fala, a moda a moda do romantismo, é manga bufante, né? Espartilho, mas a gente vai ver na realidade as pessoas do povo usavam outra roupa. Até mesmo das classes mais, da classe média baixa mesmo, elas não conseguiam seguir tanto essa moda porque era caro, né? Não era barato, não eram roupas baratas. Então você tinha normalmente uma mulher dessas que trabalhava no hotel, ou então uma vendedora, com certeza ela ia ter um vestido para a noite, para algum momento espetacular na vida dela, se ela tivesse, e os outros vestidos eram realmente roupa para trabalho. Exatamente. E elas estavam sempre um pouco atrasadas, né, em relação à moda, né? Sempre. Normalmente se comprava coisas assim, tipo em brechó. De segunda mão. Então, de segunda mão, ou então que você tinha uma mãe, ou então familiar que era costureira e aí fazia pra você. Então, assim, só pra gente concluir, né, ter uma ideia, o que a gente vai ver nesse período, né, da moda império, né, no neoclassicismo, esse início do século XIX, é uma abrangência da mulher nos espaços públicos, elas se tornando pintoras, se tornando escritoras famosas, como a Jane Austen, as irmãs Brontë, a Mary Shelley. A gente teve também, já falei, né, da Olympe de Gouges, mulheres se tornando intelectuais. Então, assim, uma moda muito livre, né, vestidos muito soltos. A gente vai ter homens começando a se incomodarem com isso e fazendo um movimento contra essa liberdade feminina, que vai começar a partir do romantismo, onde a gente viu que os espartilhos começam a ficar mais apertados. E na arte, a gente vê que no neoclassicismo, no romantismo, a arte oficial ainda se faziam as roupas da alta classe, e que os artistas vão passar a questionar esse tipo de pintura
de poder e trazer a pintura do dia a dia, do cotidiano, né? O Delacroix ainda idealiza muito, mas já dá um primeiro passo para esse tipo de pintura mais próxima de uma classe baixa, uma classe média baixa. Portanto, a gente vai concluir aqui, falamos de moda império e moda romântica. No próximo podcast dessa série sobre a construção do corpo feminino, a gente vai falar sobre a era vitoriana. Muito obrigada e até o próximo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente no Tarsila Grita no Instagram.